Olá, somos alunas da disciplina de Genética Molecular, ministrada pela professora Lenice, e hoje iremos falar sobre mecanismos epigenéticos. Meu grupo é composto pela Ana, Letícia, Rafaela e eu, Leide. Epigenética é o ramo do conhecimento que tenta entender mecanismos e mudanças que atuam sobre o DNA e que influenciam na expressão gênica sem ocorrência de mudanças na sequência de nucleotídeos, ou seja, são eventos que envolvem mudanças fenotípicas, mas não genotípicas. O termo epigenômica foi introduzido para o estudo de mudanças epigenéticas em uma base genômica ampla. Fundamentalmente, a epigenômica é o estudo dos efeitos da estrutura da cromatina, incluindo a ordem mais alta de dobramento e a ligação da cromatina à matriz nuclear, empacotamento do DNA ao redor dos nucleossomos, modificações covalentes das caudas das histonas e metilação do DNA. O termo epigenética foi introduzido pela primeira vez por Conrad Washington, na década de 40, para descrever as interações dos genes com seu ambiente que dão origem ao fenótipo. Essa pesquisa levantou a maioria das questões que estão no centro da epigenética ainda hoje. Os primeiros estudos epigenéticos descreveram a heterocromatina como regiões do genoma que possuem baixa densidade gênica, contêm elementos de repetição satélite e são replicantes tardiamente. Depois, foi demonstrado que a heterocromatina e a eurocromatina estão associadas a padrões distintos de metilação do DNA e modificações das histonas, que se correlacionam com estados particulares de atividade gênica, levando à ideia de um código epigenético que determina o estado da cromatina e, consequentemente, a expressão gênica. Mais recentemente, um sistema de memória epigenética mediado por proteínas do grupo Polycomb e Tritorax para manter os estados da cromatina silenciosos foi descoberto, e RNAs em gancho curto demonstraram desempenhar um papel na formação de heterocromatina por meio de via RNAi, colocando a heterocromatina no centro do silenciamento epigenético. Variações hereditárias na expressão gênica, como silenciamento gênico devido à paramutação em plantas, inativação do X em mamíferos e imprinting genômico, destacaram a complexidade da regulação gênica, de modo que hoje em dia a epigenética é simplesmente definida como mudanças hereditárias na expressão gênica, não atribuíveis ao nucleotídeo, variação de sequência. O enorme interesse em epigenética encorajou vários grupos a explorar abordagens de genoma completo para caracterizar o epigenoma. Centros acadêmicos dedicados ao estudo da epigenética estão sendo formados em várias universidades, sendo a maior o Centro de Epigenética de Doenças Humanas Comuns em Johns Hopkins. Na Europa, foram formados 2 grandes consórcios internacionais de nomes semelhantes, mas com objetivos diferentes e complementares. O projeto Epigenoma Humano é um esforço conjunto de uma colaboração internacional que foi estabelecida em 99, com o objetivo de identificar, catalogar e interpretar padrões de perfis de metilação de DNA em todo o genoma de todos os genes humanos em todos os principais tecidos. A Epigenome Network of Excellence foi criada em 2004 com o objetivo de fornecer um portal para uma vasta gama de recursos e informações epigenéticas, tanto para os cientistas quanto para o público interessado, e para o avanço das pesquisas epigenéticas e modificação de cromatina, dinâmica de nucleossomos, RNA não codificante e licenciamento de genes, inativação e impressão de cromossomo X, memória transcricional, montagem e organização nuclear, destino e doença celular e mapas epigenômicos. Pensando nisso, o nosso trabalho tem como objetivo apresentar alguns mecanismos da epigenética. Em um organismo pluricelular, existem diferentes tipos de células, e essas diferenças são induzidas pelo controle dos genes que são transcritos em cada célula. Pensando nisso, algum processo tem que atuar no DNA para que esses diferentes tipos de células se formem durante o desenvolvimento do ser vivo. Porque senão, todas as células somáticas de um organismo que compartilham da mesma carga cromossômica seriam idênticas. Vários modelos tentam explicar os mecanismos da regulação gênica, e a metilação do DNA, que é uma modificação química que é marcada pela ligação de um grupo metil na citosina através da enzima DNA metiltransferase, anula a transcrição de alguns genes e até pode alterar a estrutura da cromatina para formas mais condensadas, mas isso será explicado posteriormente.
A regulação da transcrição gênica é um processo que depende de vários níveis e que vai envolver a interação de vários fatores que atuam em sequências determinadas do DNA. Um desses fatores, por exemplo, é a configuração local do gene, porque a metilação do DNA ocorre quase que exclusivamente em dinucleotídeos citosina-guanina. E a metilação do DNA vai fornecer uma alteração na estrutura do DNA de forma estável. E por isso ela tem um papel fundamental na regulação da atividade gênica, além de que ela consegue inativar um determinado gene, impedindo sua transcrição. Depois dessas informações, nós trouxemos um exemplo para mostrar que a metilação é um processo estável. Para começar a explicar, eu vou fazer uma breve introdução sobre um outro assunto e, no final, explicar o papel da metilação. Então, nos mamíferos, a metilação é essencial para o desenvolvimento embrionário e ela vai ter um importante papel na inativação do cromossomo X. As fêmeas de mamíferos possuem 2 cromossomos X e os machos apenas um. Esse fato levou a um mecanismo da evolução chamado de compensação de dose. Esse evento é herdado ao longo das divisões celulares e a inativação do cromossomo X em fêmeas equilibra a expressão gênica entre os sexos. Nos mamíferos placentários, a inativação do cromossomo X ocorre de uma maneira aleatória durante o desenvolvimento embrionário, sendo que o cromossomo inativo vai ser dado de forma estável, gerando adultos com 2 tipos celulares. Ou seja, nesses indivíduos, devido a essa escolha ao acaso do cromossomo X a ser inativado, em cada célula somática, o organismo como um todo vai ser uma mistura dos produtos gênicos ligados ao cromossomo X. Essa inativação do cromossomo X ocorre em diferentes estágios em diferentes mamíferos. Por exemplo, em camundongos, estudos sugerem que o cromossomo X paterno começa a ser inativado no estágio de 8 células, e esse cromossomo inativo permanece nesse estado até o estágio de blástula. Porém, no estágio de blastocisto expandido, o cromossomo é reativado nessas células e permite a remodelação da cromatina e só após isso a inativação aleatória do cromossomo X nos derivados embrionários. Em um experimento recente com embriões bovinos produzidos in vitro, foi descrito pela primeira vez o processo de inativação do cromossomo X. Esses pesquisadores mostraram que a inativação é estabelecida no estágio de mórula, onde o cromossomo X paterno está inativado, mas provavelmente ele é reativado e depois começa a inibição aleatória. Já nos marsupiais, o cromossomo X paterno é inativado em todos os tecidos, e nos seres humanos ocorre a inativação aleatória em tecidos extraembrionários. Pensando nisso, alguns estudos que pesquisavam a inativação do cromossomo X identificaram uma região genômica chamada de SHIC, que é o centro de inativação do cromossomo X. E o evento inicial que ocorre no SHIC é a transcrição do gene XIST. A metilação é um evento tardio nesse processo de inativação do cromossomo X, e estudos indicam que essa metilação está muito mais envolvida na manutenção do estado inativo, mais do que na iniciação do processo em si. E essa importância da metilação na inativação do cromossomo X é apoiada também por estudos que mostram a reativação de alguns genes após o tratamento com agentes desmetilantes. Boa tarde, eu sou Ana Vitória e o meu tópico são as modificações das histonas. Bom, as histonas são proteínas presentes na cromatina, responsáveis pelo processo de compactação e descompactação do DNA. Existem 5 histonas diferentes presentes aqui na cromatina. A histona H1, H2A e H2B,
H3 e H4. As histonas associadas ao DNA, como podemos ver aqui nessa imagem, juntas elas formam um nucleossomo. As histonas elas apresentam extremidades aminoterminais, que são denominadas caudas de histonas. E é exatamente nessas extremidades que ocorrem as modificações pós-traducionais de histonas, ou seja, as modificações ocorrem depois que a histona já foi traduzida e nessa localização aminoterminal. As caudas de histonas são sequências de aminoácidos. O processo da acetilação. Bom, a acetilação ela é uma das modificações mais bem caracterizadas e ela consiste na adição de um radical acetil na lisina. A lisina é um dos aminoácidos de histona. E essa adição acontece na lisina K4 da histona 3. Essa reação de acetilação ela é reversível, ou seja, o radical acetil ele pode ser adicionado aqui pela enzima histona acetiltransferase e ele pode ser removido pela enzima histona desacetilase, HDAC. Portanto, a acetilação é a introdução do grupo funcional acetila em um composto orgânico e a desacetilação é a remoção desse grupo acetilo. A acetilação ela enfraquece as interações eletrostáticas entre as histonas e o DNA, que eu vou explicar no slide mais para frente, e isso acaba favorecendo a expressão gênica e promove o recrutamento e a ligação das proteínas regulatórias. Nessa imagem B aqui, tirada do livro Griffiths, tem dois exemplos de modificações nas caudas de histonas. A letra A em vermelho aqui representa a acetilação, que eu expliquei agora, e a letra M representa a metilação, que eu vou explicar mais para frente. Como a acetilação das histonas altera a estrutura da cromatina e no processo facilita as alterações na expressão gênica, a adição de grupos acetil nos resíduos das histonas neutraliza a carga positiva dos resíduos da lisina, e isso acaba reduzindo a interação das caudas de histonas com a espinha dorsal do DNA, que é carregada negativamente. E isso acaba abrindo a cromatina e ativando a transcrição. A acetilação e outras modificações de histonas influenciam a ligação de proteínas reguladoras ao DNA. E assim como outras modificações de histonas, a acetilação é reversível, como eu havia falado. A desacetilase é a enzima responsável pela repressão gênica, através do recrutamento de um complexo repressor que leva à repressão da transcrição. Então, a acetilação das caudas de histonas resulta na alteração da cromatina. Aqui nessa imagem, nós podemos observar que durante a desacetilação de histonas, a cromatina ela se encontra bem compactada ao DNA e durante a acetilação, a cromatina se encontra aberta e o DNA se encontra exposto à atividade das proteínas reguladoras. Bom, como eu já expliquei a acetilação, agora eu vou explicar a metilação. A metilação é uma outra modificação pós-traducional de resíduos de lisina e também de arginina, que também causa a alteração na cromatina e na expressão gênica. Mas aqui na metilação, a lisina e a arginina, elas não irão sofrer apenas uma metilação. A enzima histona metiltransferase, HMTase, ela pode adicionar um grupo metil, que seria a monometilação, 2 grupos metil, que seria a dimetilação, ou 3 grupos metil, que seria a trimetilação.
Enquanto a acetilação atuava somente para neutralizar a carga positiva da histona e ativar a expressão gênica, aqui na adição dos grupos metil, eles são capazes de ativar ou reprimir a expressão gênica, e a metilação ela não altera a carga da proteína da histona como a acetilação. Ao invés disso, ela cria sítios de ligação para as proteínas que ativam ou reprimem a expressão gênica. A fosforilação. A fosforilação ela é uma alteração que pode ter consequências importantes para a compactação da cromatina. Ela ocorre nas serinas e ela muda a carga de histonas, o que com certeza influencia a estrutura da cromatina. E, por fim, a ubiquitinação, ela resulta em uma modificação covalente muito maior do que as outras. A ubiquitina ela é um polipeptídeo constituído por 76 aminoácidos, que são ligados às lisinas e que envolve 3 enzimas. A enzima ativadora E1, a enzima conjugadora E2 e a enzima ligante de ubiquitina E3. A ubiquitina ela apresenta funções fundamentais para a regulação de processos biológicos e ela indica que algo deve acontecer ao substrato em que ela está ligada. Herança das modificações de histonas e estruturas da cromatina. Uma característica importante da estrutura da cromatina é que ela pode ser herdada, e isso é chamado de herança epigenética. Aqui, esse trecho é do livro Griffiths também, que explica essa herança epigenética, que é definida operacionalmente como a herança dos estados da cromatina de uma geração celular para a próxima. Ou seja, na replicação do DNA, o DNA e a estrutura da cromatina são transmitidos para a próxima geração. No entanto, a estrutura da cromatina pode ser alterada no curso do ciclo celular e durante as gerações sucessivas de divisão celular. E por fim, variantes de histonas. Os eucariotos apresentam variantes de histonas, que têm a capacidade de substituir as histonas comuns, também chamadas de consenso. Sabemos que existem várias modificações de histonas, então, por que pode ser necessário substituir uma histona por uma variante? Esse trecho também é do livro de Griffiths. Apesar de ser um estudo novo, cientistas mostram um tema comum, que é o fato das variantes de histonas proporcionarem um modo rápido para alterar a cromatina por meio da substituição de um código de histonas por outro. E esse seria o meu tópico. Agora a Rafaela dará continuidade à apresentação. Muito obrigada. Olá, eu sou a Rafaela e hoje eu vou falar um pouco sobre RNAs não codificantes e microRNAs. Os RNAs são importantes para o funcionamento do corpo humano, haja vista que eles traduzem as proteínas necessárias para a vida. No entanto, estima-se que cerca de 98% dos RNAs não são traduzidos, ou seja, não possuem sequências de bases que formem proteínas. Os RNAs não codificantes são classificados em 5 categorias, de acordo com sua localização na fita. Senso, quando aparece na mesma fita. Antissenso, quando aparece na fita oposta. Bidirecional, onde ele e o vizinho da fita oposta iniciam em uma proximidade genômica. Intrônico, quando é derivado de um segundo transcrito. E intergênico, quando estão em um intervalo entre 2 genes. Quanto aos mais importantes mecanismos que envolvem RNAs não codificantes, podemos citar a inativação do cromossomo X e o imprinting genômico, que regula o crescimento fetal.
Os RNAs não codificantes são divididos em 3 principais grupos de acordo com o número de nucleotídeos, sendo eles os microRNAs, RNAs curtos e RNAs longos. Os microRNAs são pequenos RNAs não codificantes, ou seja, um dos grupos de RNA de cadeias curtas que não são traduzidas. E sua principal importância está na regulação da expressão gênica, ligando-se a sítios de transcrição, sendo responsável pelo ajuste de aproximadamente 30% dos genes codificantes de proteínas em mamíferos. Outros exemplos de RNA não codificantes de cadeias curtas são os cRNA ou Small Interference RNA, em português, curtos RNAs de transferência, que geralmente sinalizam sítios de degradação, os RNAs de interação PIWI, associados às proteínas PIWI, em células germinativas femininas e masculinas, e os SNO-RNAs, Small Nucleolar RNAs, em português, pequenos RNAs nucleolares, que atuam como guias para proteínas específicas. Em relação ao grupo de microRNAs, com o avanço de pesquisas, cientistas descobriram que eles têm funções em diversos processos, como proliferação e morte celular, por exemplo. E por isso, sua desregulação está ligada com diversos processos patológicos, como câncer, por exemplo. Em alguns casos de tumores, os microRNAs se encontram estimulados, aumentando a proliferação celular. No entanto, alguns deles podem ser considerados supressores tumorais, já que sua atividade em pesquisas se encontrou inibida durante o processo oncológico, mostrando que eles nem sempre têm funções iguais.